Boa noite, este é mais um Espiritualizando. Boa noite para todo mundo. Eu sou Luiz Saporetti, geriatra, paliativista, psicoterapeuta, buscador da espiritualidade. E nós vamos começar aqui mais um Espiritualizando, cujo objetivo é trazer para perto de nós o espírito, a espiritualidade por detrás das coisas. O espírito é sempre alguma coisa que a gente às vezes não entende exatamente, não tem muita clareza. E aí a gente vai conversando com as pessoas, vai tentando trazer isso para pertinho e sentir melhor o que a gente pode ter de espiritual por detrás de tudo isso, né? Que é a nossa vida. Eu vou aqui tentar conectar a nossa Cláudia. Olá! Olá, Como eu estava tudo falando, então, bem? hoje eu tenho o prazer de estar aqui com a Cláudia Gonçalves. A Cláudia é professora, bailarina, idealizadora de um movimento muito interessante que é o Escuta de Si, né? E, e aí nós temos o desafio hoje de conversar um pouquinho sobre a espiritualidade nisso tudo. E aí eu queria que você começasse um pouquinho, Cláudia, contando para a gente quem é você, o que que você faz, para o pessoal que não te conhece. Então vamos lá. Primeiramente, queria agradecer, dizer que eu tô. Você está me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Tô ajustando aqui o Então tá bom. negócio. Primeiro, eu queria agradecer, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. É a primeira live que eu estou fazendo. Então, assim, cada vez que Olha, eu. É. E não poderia ser melhor, sendo conduzida por você e falando sobre esse assunto, sobre esse lugar que eu acredito muito, né? E respeito muito, admiro muito o teu trabalho, então é uma honra estar aqui partilhando isso. Eu estou me sentindo como a bailarina, a antiga bailarina que vai subir no palco para se apresentar. Eu falei, uau, é um lugar diferente, ah, né? A gente está toda, aqui, toda semana eu sinto isso. né? É engraçado, É, né? A gente não acostuma. esse mundo da tecnologia, né? Quando a gente fala de dança, de arte, a gente está se ressignificando esse tempo todo agora, nesse momento que a gente está atravessando, em estarmos dançando através da telinha, né? Não tendo contato pessoal, o Sim. contato da presença. Então isso traz a gente para um lugar diferente, né? Mas vou falar um pouquinho da minha história, vou tentar simplificar, porque a dança está na minha vida há 36 anos, né? Então, é uma história, é uma longa jornada Longa. até chegar nesse processo do escuta de si, né? Nesse lugar que traz a espiritualidade como a dança, como conexão, como autoconhecimento, né? Eu comecei a dançar muito novinha, não no padrão de todo mundo, que a maioria das meninas começa a dançar com 5 anos, 6 anos, né? E eu comecei a dançar com 12 anos num processo onde meus pais estavam se separando. E aí, a partir desse momento, quando eu comecei a dançar, a dança já se transformou num refúgio para mim. Era o meu lugar onde eu esquecia todos esses problemas, né? Uma menina com os pais se separando, a gente sabe como isso é um desafio sempre, né? E aí eu ia para a dança e sem ter noção, consciência ainda, mas eu me sentia em paz dentro da sala de aula. E através disso eu fui fazendo escolhas ao longo do tempo, onde a dança sempre foi a minha prioridade, né? E aos 17 anos, um pouquinho mais para frente, meu pai mudou de cidade e eu fui morar com a minha professora de dança na época, porque eu não queria parar de dançar,
porque eu acreditava que aquele era o lugar, né? E a minha primeira professora de dança foi quem despertou isso, né, em mim. Então, já veio muito nova essas escolhas que eu fiz pela dança, né, em estar no mundo da dança. E foi uma época, com 17 anos, onde eu tinha perdido uma irmã, que era 10 anos mais velha do que eu, num acidente de carro. Então, também foi um processo desafiador, né? Teve uma dor junto, mas a dança sempre me acolhendo e me trazendo esse lugar que eu não entendia, eu não tinha uma consciência do que era esse lugar que a dança trazia para mim, né? Aí passou mais um tempo, eu sou filha, eu sou caçula de 7 filhos, então eu tenho muitos irmãos, né? E eu tenho uma irmã que foi uma grande companheira e amiga de jornada aqui, e ela me convidou para morar em Nova York com ela, que estava grávida, isso já nos meus 20 e poucos anos. E lá me lancei para Nova York, ficar junto com ela e estudar dança. E aí foi onde eu encontrei o lugar assim de sonho, né? Nossa, eu quero ser bailarina clássica ou eu quero fazer musical. Enfim, aprendi muito, estudei muito, foi uma experiência valiosíssima para mim. E acho que estão dizendo que meu áudio está muito baixo. Será que é o meu fone? Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui, peraí. Pode ser. Vamos ver se melhora. Só um minutinho. Da tecnologia, né? Ah, aumentou bem. Pra mim Aumentou tava bem, bom. né? Então tá bom, vamos lá. Acho que agora a gente tenta fazer parte da tecnologia. Eu estou estreando o fone hoje, mas enfim, tá dando para ouvir Não melhor, tem né? problema. Agora ficou muito mais nítido. Tava bom para mim, mas agora melhorou. Acho que estava um pouquinho Você abafado. só me localiza aqui nesse momento que você está em Nova York. Você está estudando então dança tipo balé? O que é? Isso. A dança padrão, né? Vamos Padrão. chamar assim. A minha história começou com o balé clássico, a dança contemporânea, o sapateado americano, o jazz, né? As danças clássicas, vamos dizer assim, né? Minha história como bailarina começa assim. E em Nova York, nesse período que eu estava estudando, eu conheci uma modalidade de dança que eu não conhecia, nunca tinha tido a oportunidade de ter acesso aqui no Brasil, que é o Irish Step Dancing, que é uma dança irlandesa, um sapateado irlandês. E isso, na época, para mim, era uma dança tradicional de um outro país, né? E eu fui experimentar a aula, e a primeira aula que eu fiz, eu senti muito forte, bateu muito aqui a música da aula, que é a música celta. Música E aí eu celta. mudei o caminho. Eu não queria mais o musical. Já não era mais o meu sonho ser bailarina de musical ou bailarina clássica. Essa dança irlandesa, esse sapateado irlandês me trouxe para um outro lugar. E eu me aprofundei nesse estudo. Os 2 anos que eu fiquei morando lá, eu foquei nesse estudo. E quando eu retornei para o Brasil, por uma questão familiar, eu não queria voltar a morar no Brasil, eu queria continuar a minha vida lá fora, junto com a minha irmã, né, enfim. Mas aí eu voltei e quando eu chego aqui, eu descobri que no Brasil ninguém conhecia essa dança. Esse Irish Step Dancing, né? E aí vem aquele lado, né? Quando você traz algo novo, foi feito matéria pela TV, e aí muitas pessoas me procuraram, eu comecei a dar muitos cursos, workshops, e fui ficando no Brasil, fluindo com o movimento que se apresentava para mim na época. Quando foi mais ou menos no ano 2000, eu resolvi voltar para Nova York e sentir se era o caminho que eu queria estar lá de volta, ou se eu ficaria no Brasil, né? Sim, volta. E aí, quando eu voltei para lá, eu fiquei 1 mês lá, essa minha irmã, colocando para minha mesma irmã, né? Essa companheirona minha de jornada, ela falou para mim, Cláudia, eu acho que você deve voltar para o Brasil e levar essa dança que não existe no Brasil para as pessoas. Eu acho que seu lugar é lá, né? E aí eu retornei para o Brasil e acabei abrindo uma escola de dança, onde com 27 anos, muito nova ainda, e essa escola durou 14 anos na minha cidade natal, que é Sorocaba. E aí foi uma história muito linda. Eu dei aula para muitas gerações, crianças que
dançaram comigo na fase de 10 até os seus 18, 20 anos. Nossa. E nesse trabalho todo em Sorocaba, o Irish Step Dancing, esse sapateado irlandês, começou a ser conhecido pelo Brasil, né? E tive pessoas que estudaram comigo que hoje dão aula e continuam fomentando essa dança, né? Não tanto mais na região de interior de São Paulo, ainda é muito pouco conhecida, mas foram muitas gerações que passaram, né, pela minha mão. Mas aí nesse processo com a escola de dança, ensinando as danças clássicas todas, participando de competição, né? Levando as crianças a dançarem em festivais grandes, Festival de Joinville, festival muito conhecido aqui no Brasil. Dançamos em Nova York, levei meus alunos para a Irlanda, fomos para Berlim, dançamos na Alemanha. E aí eu, em 2011, tive uma experiência no corpo físico que me colocou de joelho, literalmente. Eu tive uma lesão no joelho dançando no palco, no espetáculo da minha escola. E aí, a partir desse ano, 2011, eu comecei a sentir que algo não estava legal. Foi aonde eu parei para me ouvir. Foi ali que a escuta começou, né? Ainda sem muita consciência do que era isso. E começou o processo aí, Luiz. Eu acho que eu comecei a entender que o chamado da dança estava diferente para mim. Eu não queria mais esse mundo comercial da dança, esse mundo que às vezes você se torna uma profissional muito capacitada, né? Pela sua história, pela sua jornada, mas as pessoas acabam te procurando porque você tem algo a oferecer no ter. Você tem algo, né? E não o ser humano, né? E aí foi uma questão de anos, de 2011 para 2014, a escola, a gente se resolveu encerrar, eu tinha uma sócia na época, e a gente resolveu encerrar essa escola, porque a partir do momento que a energia começou a mudar, muda tudo, né? E aí foi o turning point que eu digo, foi a hora que eu virei upside down, e fechei a escola numa época, materialmente falando, na energia da matéria, numa situação muito delicada, né? Onde o que eu tinha na matéria eu não tinha mais. Então eu me desapeguei de todo esse lado material e acabei caindo num centro de educação espiritual, aonde com muito naturalmente nessa jornada sempre foi assim para mim. Eu acabei indo morar nesse lugar, nessa comunidade espiritual. Nossa, Foi assim, questão de 2 meses, escola encerrada, eu estava morando, me mudando para esse lugar. Eu simplesmente escutei. Eu escutei o que eu sentia e eu falei, tem algo aqui, eu preciso ir. E aí foi aonde realmente eu, no silêncio da natureza, morando, né, numa comunidade, uma experiência que eu nunca tinha tido e nunca imaginei que teria, né? Vivendo no silêncio da natureza, eu comecei a me escutar e entender toda aquela perda que eu achava que era uma perda, né? Mas que, na verdade, a perda me trouxe para o encontro comigo mesma. Lá nessa comunidade aconteciam seminários, né? E o filósofo que comandava o espaço me pediu um dia para eu facilitar uma vivência de movimento para os alunos de movimento. E nesse momento, quando ele fala para mim, você poderia dar uma vivência de movimento para os alunos? Eu falo para ele, claro, imagina, vai ser um prazer. E aí, quando eu retorno para o lugar, né, para o chalé onde eu morei, era um chalé muito pequeno, perto do espaço onde eu morava na cidade, eu penso comigo mesma, tá, e agora eu vou fazer o quê? Eu vou dar aula de balé clássico, eu vou dar aula de sapateado irlandês, eu vou dar aula de jazz, de dança contemporânea, porque é um público variado, né? Homens, mulheres, crianças, jovens, os vovôs, as vovós que estão lá com a gente. E aí, nesse dia, eu entreguei e confiei. E fui para esse espaço que tem lá, um galpão, e fui dar essa aula. E aí eu trouxe a dança celta de uma forma mais circular, usando dentro da dança irlandesa, do sapateado irlandês, todas as vertentes, mas essa coisa da roda. E
fui fluindo com o meu conhecimento técnico, falando da dança, mas com o meu conhecimento do que eu estava vivendo naquele instante, que era um movimento de muita transição na minha vida, né? De uma certa incerteza, mas que ao mesmo tempo me dava paz. E a partir dessa aula eu acabei virando a facilitadora de movimento nos seminários desse espaço. E morando lá, vivendo o dia a dia, aprendendo a cuidar da natureza, a respeitar a natureza, a apreciar a natureza com outro olhar, né, com uma outra escuta, isso tudo foi muito naturalmente chegando para mim. Foi assim, acho que como um gift mesmo, um presente dessa reconexão de que parece que alguém me pegou assim e falou, olha, tira você daqui, vem para cá que seu lugar é aqui, né? E aí foi um ano morando lá, nesse momento, conheci pessoas maravilhosas lá, acessei muita coisa em mim, na minha escuta, e tive muita troca compartilhada das pessoas que iam para essa vivência nos seminários, que traziam para mim que o que eu conduzia no movimento, elas acessavam algo que elas não tinham nem consciência que estava ali dentro, né? E aí eu falei, é isso que eu quero, é isso que eu vim fazer aqui. Aquela menina que começou a dançar, que se sentia segura na dança, em paz, quando os pais estavam se separando. Aquela menina que escolheu morar com a professora de dança tão nova, né? Então, eu falei, é isso que eu vim fazer aqui. E ali eu entendi, através de uma frase que eu ouvi de uma pessoa muito querida, e ela falou para mim, a sua cura é o seu propósito. E aí isso veio trazendo esse lugar, não, eu quero isso, é isso que eu vim fazer aqui. Até mesmo depois voltei a morar em Sorocaba, de volta dessa saída da comunidade, orientada até pelo filósofo na época, que ele falou para mim, Cláudia, agora você vai para o mundo, leva isso. Tem que levar. Porque o mundo está lá precisando disso, né? E aí eu voltei para a cidade e pensava assim, gente, aquela Cláudia Gonçalves, dona da escola, né, 14 anos, premiada, como é que eu vou ter campo de trabalho, né? Como é que eu vou trabalhar com isso? Mas de alguma forma eu confiava, Luiz. Eu confiava que aquele momento do desapego na matéria, né, ele ia retornar em abundância muito maior do que a abundância da energia do dinheiro, né? E eu me lancei de volta, mais uma vez, e isso foi reverberando, os caminhos foram trançando, né? Eu uso muito esse termo, caminhos trançados, a gente trança muitos caminhos, tece muitas teias, né? Durante a nossa dança aqui, né? E aí eu acabei caindo em São Paulo, trabalhando numa escola que não tinha muito o meu perfil no começo. Quando eu via a escola, eu falava, nossa, não tem nada a ver com o que eu estou buscando, com a dança expressão. Aí eu já tinha esse nome em mim, eu queria trazer a dança expressão. Então, não era dança contemporânea, balé clássico, sapateado irlandês, era algo novo, né, inusitado. E aí eu trouxe para essa escola e foi muito naturalmente, porque de novo eu caí nesse lugar, porque eu tinha que estar ali. As pessoas começaram a chegar nas minhas aulas, não entendiam muito o que elas estavam fazendo, né? E a Geórgia, que é a dona da escola, né, da Academia Move, onde eu estou, que você também conhece, ela acessou esse lugar, e a partir do momento que ela acessou essa dança-expressão conduzida pela escuta de si, essa parceria e essa comunhão de energia no espaço reverberou muito forte, né? E aí foram chegando muitos alunos que não tinham consciência do que eu estava fazendo, a forma como eu conduzia eles, o que eles acessavam, a emoção aflorava, e muitos até se assustavam, porque quando a gente traz a dança nesse lugar, eu acho assim, a arte da dança, ela é fantástica, ela é mágica, seja a forma que você escolha para trabalhar, seja na forma padrão, como eu fiz durante muitos anos, né? Mas eu acho que ela tem esse lugar da magia, ela traz muitos benefícios, ela traz um conhecimento, mas a dança conduzida como autoconhecimento, ela nos coloca
nesse outro lugar de escuta e de reconexão consigo mesmo, né? E aí eu conheci pessoas maravilhosas aqui em São Paulo, dentro de sala de aula, onde a gente pôde trocar e partilhar muita coisa linda, né? Sueli, que chegou na minha aula e foi uma troca muito linda, muito natural. Não tem fala, né? Não tem conversa a dança. Ela é, como já dizia Martha Graham, né? Uma grande mestra. Ela dizia que a dança é a linguagem oculta da alma. A dança é a linguagem oculta da alma. Exato. E isso, Martha Graham é uma grande, enfim, mestra nessa dança contemporânea, né? Ela é inusitada há muitos anos. Quando ela falava isso, a gente já sabia que ela estava à frente, né, de muita gente. E é esse o sentido que eu vejo hoje nas movimentações, no meu trabalho hoje, tendo sido feito em mim mesma, né? Eu sempre coloco isso nas minhas aulas. Eu só posso dizer algo porque isso foi em mim. Essa transformação, essa reconexão aconteceu em mim mesma, né? Então, eu posso dizer que isso pode acontecer, isso é real, né? Então, essa dança, através desse movimento conduzido pela escuta de si, ele não tem como ficar escondido, Luiz. A gente acessa esse campo emocional de uma forma muito natural, né? E às vezes nós temos, se a gente pensar como dança falando, muitas pessoas dizem: ah, mas eu não sei dançar, eu tenho 2 pés esquerdos, né? Perfeito. Era esse o primeiro ponto que eu queria chegar. Para a pessoa chegar nessa escuta, ela vai ter que passar por isso aí, né? Tipo assim, mas eu não sei dançar. Mas não se trata de dançar, pelo que eu estou entendendo. Exato. O que menos vai acontecer nesse trabalho da escuta de si é a intenção de eu ensinar a dança técnica. Eu não vou conduzir ninguém a ser o bailarino, né, ou o sapateador. Dentro da escuta de si, o principal objetivo é a reconexão, é a escuta de si mesmo. Com o próprio corpo. Com o próprio corpo. Porque assim, eu falo muito, Luiz, que eu hoje trabalho os 4 corpos, vamos dizer assim. O nosso corpo físico, que é a nossa morada, né? Que é o que nos conduz a essa dança, que nos possibilita caminhar, né? Estar, no sentido caminhar que eu digo, trançando caminhos, né? A gente tem o nosso corpo mental, que é o nosso intelecto, e que a gente traz muito conhecimento pelo corpo mental. E a gente tem o corpo emocional, que para mim, nos meus estudos, nesses últimos 6 anos, comprovadamente na minha jornada, em mim mesma, na minha escuta, o corpo emocional é o que mais adoece. Porque é onde a gente tem mais dificuldade de escutar, de silenciar, de acessar. Então a gente cuida do corpo físico, né? Faz exercício, malha e, enfim, faz atividade física. A gente cuida do intelecto, do corpo mental, a gente lê, a gente estuda. Lê. Exato. E as emoções vão ficando aqui, né? Escondidinhas lá num cantinho. E aí é onde entra no meu trabalho o movimento, a dança. Quando a gente move o corpo, e a gente está, sim, no campo mental também. Esse corpo mental está sendo trabalhado porque você está ali atento, né? Presente, você está ali no agora, acessando aquele espaço, aquela condução do professor, do facilitador. Mas aí a gente leva para o corpo emocional, que é como você está se sentindo naquele agora. Porque eu não sou, agora que eu comecei a falar, eu já estou diferente de quando eu comecei aqui na live. Sim. E que eu falei, tipo, nossa, é a minha primeira live aqui, vambora, tá parecendo que eu vou entrar no palco dançar a primeira vez, né? Então a gente muda, essa mudança das nossas emoções, ela é constante. E se a gente se permite observar naquele instante que você está numa sala de aula, numa condução, no coletivo, isso é muito importante para mim, a dança é coletivo, né? A troca com outras pessoas junto, a presença, o olhar, a troca de energia mesmo.
Então, quando você acessa o seu lugar emocional de como você está naquele instante, você escuta. Só que você escuta sem medo daquilo que está aqui. Porque você está na condução do corpo, a mente está trabalhando, mas ela Tá começa a ali. alinhar com a sua emoção, mente e coração. E o corpo está fazendo esse trabalho de expressar. E aí é onde você acessa, que eu acredito, o corpo espiritual. É onde você alinha esses 4 corpos. Eu estou vendo a minha mãe aqui, que ela acabou de entrar, eu Ah, preciso dizer, né? Enfim, é a responsável, a matriarca responsável por muita história nessa jornada e muito aprendizado. Enfim. E então eu acredito que esses 4 corpos alinhados através da dança, do movimento, eles nos colocam num lugar de autoconhecimento e de desbloqueio de muitas crenças. Porque eu escuto muitas pessoas quando eu isso. lanço. Que crenças são essas que bloqueiam essa expressão do si mesmo, vamos dizer assim? Eu costumo dizer assim, eu acho que, e uso isso como experiência minha. Quando eu tinha que me colocar, por exemplo, eu lá criança, antes de dançar, eu sempre fui uma criança muito tímida. Eu era muito quieta, eu não era muito comunicativa, eu sempre preferi estar ali no backstage, vamos dizer assim, né? Uhum. E a dança, ela veio trazer esse lugar para mim da autoconfiança de você, porque quando você vai num lugar para dançar, você está se colocando naquele lugar para aprender Sim. algo que você não sabe. Qualquer forma de arte ou qualquer aprendizado é assim. Mas eu acho que quando a gente traz a arte, no geral agora falando, né? Você quer dominar aquilo com maestria. E a arte em si não é a maestria de domínio, e sim a maestria da sua criação, da sua inspiração, do que aquilo Po- te... A gente poderia dizer que vamos dizer, o domínio da entrega, ou seja, a Exato, capacidade de se entregar naquele momento ao que está sentindo, ao seu próprio corpo e expressar aquilo exato. A palavra é entrega mesmo, é entrega junto com a presença, né? com a presença. Porque assim, quando você se coloca num grupo para dançar, você sente vergonha, você fica tímido, você se coloca num lugar de até de autocrítica e autojulgamento, mas eu não Sim, sei fazer, eu não tenho sei. vergonha, né? E quando a gente esquece desse lugar fora, da cobrança de quem está ali vendo, seja o professor ou o grupo que está junto, você vai para essa escuta. E se aquilo está te fazendo bem, você simplesmente desliga o mecanismo, né, dos bloqueios, desse lugar de cobrança, de julgamento, de eu não sei, eu quero fazer melhor. Que o mundo da dança em si, lá, aquele outro mundo, esse mundo, Sim, né, ele traz essa comparação. Eu tenho que ser bom, eu tenho que melhorar tecnicamente, eu tenho que estar perfeito. sempre... E E aí, você fez você foi de um polo para o outro, né? sim, totalmente. Eu virei no avesso e eu Que descobri nem você qual foi falou, o você certo. virou. Exato. E isso é realmente assim, eu acho que, e posso dizer por experiência vivida de novo, né, nesses 36 anos, que muitos professores dentro da dança padrão, principalmente quando você fala a palavra balé clássico, né? Aham. A gente vê, a Nívia está falando aqui, enfim, isso é trauma que é colocado Trauma. na criança, né? Da cobrança. Ah, você não tem um corpo perfeito, você não tem o biotipo de bailarina. Enfim, a gente sabe que isso existe, tem até muitos filmes que falam desse Com assunto, essa né? tensão, né? Exato. E assim, para mim foi libertador sair desse local, dessa cobrança que eu tive comigo mesma como bailarina, aluna, aprendiz, e depois como professora, muitas vezes nessa cobrança da competição, de ir para concurso, campeonato, e tem que ser bom, e tem que, né? E hoje eu vendo que eu trabalho com meninas jovens, de 12, 14, 15 anos, e é tão lindo eu poder trazer para elas essa dança com essa escuta de si, né? Uma outra forma, uma outra linguagem, um vocabulário que acesse,
a idade delas, claro, mas que elas não se sintam nesse lugar que elas têm que ser uma máquina de Xerox, né? O que eu mais trago hoje, tanto para elas, as minhas pequenas gigantes, como para, eu costumo dizer, as meninas crescidas, né, que eu dou aula, que a gente faça a nossa dança fora da caixa, que a gente tenha voz, que a gente dê voz para o nosso movimento, para a nossa fala, para o que eu acredito, né? E eu acho que a dança traz esse empoderamento, essa forma de autoconhecimento, de você ter esse lugar de se apresentar na presença, né? Estando ali inteiro, né? No trabalho que você está fazendo. Então, eu acho que eu vejo muita gente hoje, eu acho que como eu mudei, né? Isso virou... eu não consigo mais acessar esse tipo de trabalho, né? Há 6 O anos eu já... trabalho técnico O trabalho fechado. técnico E assim, voltando a dizer, eu acho que isso tem todo um lado lindo. Eu conheço profissionais Sim, maravilhosos sim, sim. que seguem nesse movimento técnico e fazem um trabalho fantástico de preparo emocional e psicológico nos bailarinos também, né? Mas existe uma grande maioria que ainda não tem esse cuidado, né? Se confunde um pouco, ainda se perde nessa bailarina, falando até mais no feminino, na menina, na mulher, na moça, né? Que ela tem que ser perfeita. Perfeita. A minha perfeição termina no que é perfeito para você. O meu certo termina no que é o seu certo, entende? Eu acho que não tem esse... Fala um pouquinho melhor disso. Eu gostei, mas acho que eu não entendi exatamente. Uhum. O meu perfeito termina... No seu, na onde que você acha que é o seu perfeito. Porque o meu perfeito não é igual ao seu, né? Porque assim, Ah, como que eu vou é, dizer? O meu biotipo, vamos falando como dança, movimento, né? A forma como eu vou subir o meu braço, enfim, ele não vai ser igual à forma que você vai subir o braço. É o mesmo braço, a mesma movimento, dinâmica do dinâmica. movimento, exato. Mas é o Luiz fazendo esse movimento e a Cláudia fazendo esse movimento. Tem a sua identidade e tem a minha identidade. Não é um xerox, entende? Então, existe uma busca de uma perfeição que é daquele indivíduo, Isso. Que que é é um, que é um eu estado de plenitude, não é de Exato, perfeição técnica. perfeito, perfeito, exatamente. Essa perfeição seria essa plenitude e não a necessidade de você ser perfeito, De entende? ser uma cópia do perfeito do outro. Exato. Muitas vezes a cópia do professor, porque o Sim. professor acredita, o físico dele é aquele, a forma que eu vou ensinar o aluno colocar o braço para cima, ele vai colocar da forma dele, da forma que ele sente esse movimento no corpo dele, né? Mas vai ser o mesmo movimento, mas com a identidade dele, com a plenitude dele. Adorei essa brincadeira aí da plenitude com a perfeição, que é muito mais forte, né? Dizer como plenitude e Sim. não perfeição, né? Porque a gente confunde muito nessa palavra, esse lugar. E então acho que é esse trabalho mesmo de você... A dança espontânea, eu costumo dizer, né? Olha só, não é... Dança espontânea seria isso, né? Exato, É aquela que vem de você. exato. Isso deve ser, você deve ter que utilizar muito, muito todo o seu recurso sensorial, intuitivo, para conseguir despertar no outro o que é do outro, né? Uhum, E não o que é seu. exato, exato. É a mesma, eu acho que assim, é a mesma condução. Eu costumo dizer assim, no momento atual, vou trazer o que nós estamos vivendo no mundo. Eu acho que todos nós estamos navegando no mesmo oceano, mas cada um está no seu barco. E Sim, a forma que eu remo o meu barco é única, é diferente da forma que única. você vai remar ou o outro vai remar, mas nós estamos remando quando a gente tem um caminho, que é o que a gente hoje está partilhando aqui, quando a gente conecta com pessoas que estão na busca de algo no mesmo caminho, a gente rema na mesma direção, né? Então, dentro da dança, eu costumo dizer isso. Nós estamos na mesma sala de aula e cada um tem o seu corpo e a condução é a mesma,
mas cada um vai se mover do seu jeito, único e peculiar, né? É muito... É a individualidade mesmo. E essa dança espontânea, quando eu trago para eles, que eu conduzo e digo nas minhas vivências ou nas minhas salas de aula, agora deixa fluir, se escuta e deixa a música te conduzir, a sua escuta, o seu sentir, a sua emoção, deixa fluir. É diferente a espontaneidade do improviso, dentro da linguagem da dança. Não peguei isso. Então, é assim... O improviso na dança e a espontaneidade, vamos dizer, natural. Exato. O improviso, a gente usa muito dentro da linha que você traz. Eu vou improvisar, então eu vou pensar... Eu vou improvisar. Eu vou vou dar improvisar. um passo. Isso. Eu vou colocar uma música, eu estou improvisando, mas eu estou primeiro usando o meu corpo mental. Eu estou pensando... O repertório. Exato. Para quem dança há muitos anos, para mim esse foi um lugar de ressignificar muito forte e muito desafiador, porque eu tinha muita bagagem, muito repertório no meu corpo. Então, improvisar para mim, né? Vamos improvisar, o corpo vai responder. Improvisar. Exato. Agora, fazer espontaneamente, expressar espontaneamente, é onde você não vai pela mente, você não vai pelo repertório, você vai pelo sentir. Pelo sentir do corpo. Sentir do corpo, junto com o que você está sentindo naquela hora. Você pega, por exemplo, nossa, eu não sei o que eu vou fazer. Pronto, esse é o gatilho. Esse já é o gatilho. Pega esse gatilho, você não sabe o que vai fazer, então tá, pega ele, acolhe ele e sente o que você pode fazer com ele através do movimento do corpo. Ou, nossa, mas eu tô morrendo de vergonha. Pega a vergonha, acolhe a vergonha e sente o que a vergonha pode trazer como movimento expressado através do corpo. Ou eu tô triste, ou eu tô feliz, ou eu tô eufórico, né? Todo esse gatilho, para mim, é a espontaneidade. É a hora que você simplesmente solta. A gente poderia dizer que esse lugar é mais ou menos o lugar quando a gente vê crianças bem pequenas começando a dançar. Tipo assim, não dá nem para dizer para dançar, elas estão se expressando, né? Você põe uma música ali e você vê acontecer o que acontece ali. Não tem um padrão a ser seguido, não tem uma... Exato, olha só, muito legal que você trouxe esse ponto, porque assim, uma das coisas que eu trago muito nas minhas aulas é a gente, né, falar, acessar esse lado nosso criança, que é o qual criança. Lado? É o lado da criança, que é a criança que brinca, a criança que pinta borrando o desenho, a Sim. criança que fala o que ela está sentindo, a criança espontânea, né? A criança que escuta uma música e começa a dançar, desde muito pititica, quando aquele bebê começa, né? Você põe a música e a criança... Então, isso, a gente nasce dessa forma, né? Então, eu acho que a gente vai perdendo, claro, isso é natural, porque cada um vai sendo conduzido pela jornada na atmosfera, no meio ambiente que é criado, e aí depois vem as escolas, e aí vem os professores, e aí vem as universidades, e aí vem a profissão, e aí vem no lado mulher o casamento, a maternidade, enfim. E você vai fechando, é como se a gente fosse se bloqueando, né? Exato. Essa é a espontaneidade, mas se a gente pensar quando a gente se permite simplesmente fluir, que é o que hoje, assim, para mim isso é o exemplo, né? É uma permissão. Não, vamos fazer um bate-papo. Nossa, poxa, Luiz, que honra, vamos fazer. Muito feliz com esse espaço, super agradeço. E aí você vai se permitindo fluir, ouvindo você e sendo espontâneo, não lendo um texto ou decorando uma frase. Não tem frases prontas nesta dança, nesse movimento da escuta de si, sabe? Não tem um movimento pensado, né? Ele tem esse lugar que, assim, eu faço registros algumas vezes nas minhas aulas e eu peço, né, dá licença para registrar. E a parte mais linda da aula não é o que eu trouxe como movimento, mas sim o que aqueles alunos que ali estavam se permitiram expressar espontaneamente através do gatilho da condução que eu dei. Exato.
Só dá o disparo. É muito único e é naquele agora, é naquele instante. Esse disparo é meio é como uma permissão, né? Porque você já está nesse lugar, né? De se escutar. Então você não vai improvisar, você vai trazer uma manifestação natural sua, e isso cria a possibilidade do outro também se libertar. Exato, exato. E isso é, para mim, Luiz, assim, algo é avassalador. Para mim ainda é um lugar que eu sou muito transparente e muito honesta com os meus alunos nessa troca, porque eu às vezes recebo feedbacks dos alunos, do que eles sentiram, enfim, ou da até maneira como passaram a fluir na vida, que é algo é maravilhoso. É assim, eu falo, é esse o lugar, entende? De pessoas que diminuem a questão até na saúde falando, né? Olha, eu deixei de tomar remédio para dormir ou remédio para ansiedade depois que eu comecei a fazer esses trabalhos de dança com você, ou a minha terapeuta disse que eu estou muito melhor, que isso me faz bem, enfim. E eu acredito muito nesse lugar hoje, assim, falando da dança como saúde mesmo, sabe? Não só como conexão dentro da espiritualidade ou do autoconhecimento, mas porque é uma ferramenta, é uma ponte muito forte de cura, de transformação e de reencontro, reconexão mesmo, sabe? E esse lado do coletivo que a dança traz também, para mim, é muito positivo. Muitas pessoas trançam o caminho numa sala de aula e às vezes ali parece que naquele momento, naquela aula, naquele instante, elas se conheciam mais, se conhecem mais do que muitas pessoas que convivem no dia a dia, entende? Porque é esse outro lugar de acesso, né? A pessoa acessa de uma outra forma a sua essência. Então, a outra que está acessando também é como se a gente formasse essa grande egrégora. Isso acontece muito nos trabalhos que eu conduzo com mulheres, né? Que eu tenho um foco muito forte nesse trabalho também. E eu acho que essa partilha, essa sororidade dentro da dança, essa troca, traz muito esse lugar de cura mesmo para esse, enfim, momento que a gente vive tanto aqui, né? Nessa busca que é tão... Falar de espiritualidade, seja de que forma for, de que lugar for, ela é tão profunda, ela tem infinitas possibilidades, né? Sim. O homem, acho que dança desde que se vê homem, provavelmente. Nunca estudei isso, mas eu imagino que o homem Sim. dança há muito tempo por vários motivos. Uhum. Como E muitos motivos, inclusive, são sagrados. Muitas tradições, a dança é uma oração, é uma forma de reverenciar o sagrado. Como que é isso do sagrado no teu movimento da escuta? Assim? Então, isso é um lugar assim que eu respeito muito, eu acho que eu tenho um olhar assim com um dobro de profundidade de respeito para trazer essa linguagem, né, através da dança, porque ainda, vamos dizer assim, na condução, dependendo do espaço onde você está, Uhum. das pessoas que estão à sua volta, eu pelo menos conduzo dessa forma, eu vou com cautela, né, para não trazer, porque o sagrado, quando a gente traz esse nome, ele é sagrado mesmo, né? Então É, ele exige esse lugar de cuidado e de respeito. Mas para mim, se eu puder dizer, na minha experiência pessoal, o sagrado ele é o lugar mesmo para mim de eu me reconhecer como um ser aqui sagrado, né? Que todos nós aqui, cada um é parte do todo e que todos nós temos isso, esse sagrado, seja o homem, a mulher, seja a criança, seja o jovem. Acho que eu trago dessa forma, assim, não sei se eu consegui ser clara nesse lugar. seria nessa expressão daquele ser que está ali como um todo. Ou seja, nós estamos dentro desse todo, que é esse universo, mas aqui eu tenho um ser que pode se manifestar
plenamente, e isso é sagrado. Seria É, isso? eu acho que é você honrar Honrar. as suas partes. E eu acho que o sagrado para mim é eu honrar as minhas Honrar as partes. partes. Eu acho que é honrar as Perfeito. partes, porque a gente, né, esse lugar da gente falar muito dos nossos medos, ou das nossas culpas, ou das nossas raivas, dos nossos bloqueios, do que for, sempre é um lugar desafiador para nós, seres, né, Sim. humanos aqui. E eu acho que o sagrado é honrar todas essas minhas partes, Uhum. né? Porque sem elas eu não teria, não seria. Eu não sou. Exato. Eu não sou. Tá. Exatamente. E é Muito muito bom. interessante, eu queria trazer aqui também, assim, eu fiz um trabalho, algumas vezes eu fiz um trabalho, enfim, com um corporativo falando, né? Pessoas que É. conheciam o meu trabalho. E um desses trabalhos que eu fui fazer eram 102 homens e 20 mulheres. E o meu trabalho nesse lugar era levar a dança. Para 102 homens. Exato. Eu levei mais 3 pessoas para conduzirem junto comigo, né? Sob minha orientação, a gente formulou acessou o que a gente queria trabalhar. E era uma fusão de 2 grandes empresas e Nossa. a gente dividiu em 4 grupos. E foi assim, Luiz, para mim, fantástico quando você faz um trabalho, né, que eu uso muito, que é você se colocar na frente do outro, né, e olhar o outro como espelho, ou só Uhum. simplesmente silenciar, e sempre eu vou trazer o lugar do que passa aqui dentro. Porque quando você se coloca na frente do outro, olhando para o outro, existe muita coisa acontecendo aqui. Só que a gente dá atenção para o que está acontecendo no que você está pensando. E quando Sim. você acessa aqui, tipo, nossa, que lugar desconfortável, nossa, mas eu não gosto de estar aqui, nossa, isso está me deixando incomodado. Eu acho que aí é o lugar que é o que eu digo sempre da escuta de si. E foi uma experiência para mim maravilhosa, porque no final, nessa fusão, onde eles não se conheciam, as empresas estavam se conhecendo, eles se conheceram através desse movimento. E foi muito engraçado que no começo eles estavam todos travados, né? Imagina, eu vim aqui para dançar, eu não vim aqui para dançar, né? E no final, na hora da roda de conversa, eles foram se soltando e compartilhando quanto foi muito mais leve se conectar com Uhum. o outro através da condução do movimento, do Do que movimento. simplesmente sentar e conversar, tipo se apresentar, olha, eu sou tal pessoa. Então, eu acho que a dança, como você disse, faz parte, ela é muito, a ancestralidade, né, esse Dela é lugar, ela é muito grande. muito, muito, ela vem de povos, é muito, a gente já nasceu dançando, a nossa história aqui como ser humano, a dança, ela é mais do que, voltando lá na história do começo, a dança, muito mais do que essa dança padrão, né? E você nota uma diferença na expressão ou na facilidade? Você falou aí, tinha mais homens nessa reunião. Como que é isso? O gênero tem uma interferência nessa... Então, eu acho que já tem um bloqueio, né? Eu acho que, infelizmente, vamos dizer assim, né? Quando a gente fala dança, a gente já tem esse lugar que o homem já, tipo, não, vou dançar, isso Não não vou dançar, fazer. não. Exato. E que, de novo, eu volto a dizer, e eu vou sempre dizer, porque eu acredito muito, eu tenho muito essa fé, essa confiança, e que já está mudando. Eu vejo isso ao longo dos anos, como isso mudou, até pelas essas vivências que eu fiz nesse lugar, nos seminários. Eu tinha muitos homens que chegavam para fazer a vivência comigo. Então, mas eu acho que é um lugar, é mais desafiador o acesso, quando É a mais gente coloca. desafiador, né? Parece que É a mais. carapaça é maior, tipo assim. Isso. Acho que as cascas, né? Até pelo formato, né? Quando a gente acha, já desde a criação, que o homem tem que ser
aquele lugar que ele é o durão, ele é o O fortão, durão. ele que vai cuidar, ele que é o, né, o protetor, enfim. E muitas vezes também tem esse lugar de eu trabalhar com as mulheres, delas trazerem para elas, eu costumo dizer, toma posse de quem você é, toma posse da sua essência, toma posse da sua luz, toma posse da sua existência mesmo, né? Porque as mulheres também às vezes têm esse lugar, elas trazem esse lugar que elas são as mais vulneráveis, as mais Vulneráveis. frágeis, né? Então acho que os dois lugares têm o desafio, mas eu Tem o acredito que desafio de... mas eu acho que com os homens é esse lugar a dança não é para homem, sabe? Eu acho que Mas isso é um se a gente... Você, assim, pelo que eu estou entendendo, não é sobre dançar que a gente está falando, né? exato. No escuta de si. Uhum. A gente está falando de um movimento. Exato. Que é um movimento espontâneo, onde a pessoa está presente ali com as emoções, o corpo, as dores do corpo, as dores da alma, está tudo ali. Uhum. Então, se você fosse convidar alguém para falar sobre você não falaria sobre dança, né? Falaria sobre movimento. E até foi interessante que aquele filósofo lá do Retiro, tá? Ele não pediu para te fazer para você fazer uma atividade com dança, né? Não, Ele pediu uma atividade com movimento, ou seja, ali ele exato. já sacou Exato. E que tinha ali alguma... eu sempre disse a ele, eu falei, ali ele viu algo, né? Eu não tenho E dúvida disso. Ele já sabia que tinha algo ali, ele só me só conduziu, ele foi empurrou. o gatilho, ele falou, vai, só Ele vai. fez o gatilho que você faz com os outros hoje. Isso, Tipo assim. exato. E aí é o que a gente faz, né? A gente vai plantando as sementinhas para mais pessoas começarem a fazer, né? Que legal. Esse é o meu propósito, vamos dizer assim, né? Partilhar Muito isso bom. quanto mais para que mais e mais a gente possa fazer isso, as pessoas possam acessar esse lugar de qualquer forma, né? Eu vejo, vendo pelo teu trabalho, é muito pontual, muito forte, significativo esse lugar de você trazer a espiritualidade com todo o seu conhecimento dentro da medicina, né? Eu acho que tem esse lugar muito importante de fala e da gente partilhar isso, porque é isso que o mundo é essa nova era, né? Que vai chegar, já estava chegando e aí esse ano aflorou muito mais, mas Esse ano trouxe muita coisa. exato, Ó, exato. me diz assim, para a gente fechar, a Uhum. gente vai ter que fechar, o escuta de si, o movimento escuta de si, qual é o espírito dele? Uau. Vamos lá. Qual que é o espírito que anima esse movimento? Eu acho que, assim, complicado colocar em poucas coisas, mas eu vou colocar o que para mim Não, fez põe em mais sentido. coisas. Eu só não quero... Não, para mim fez sentido, eu acho que é a liberdade Liberdade. de ser. Liberdade de ser. De ser Maravilhoso. você, né? A liberdade mesmo a liberdade, eu acho que é a liberdade de todas as formas, de Liberdade sentir, de de ser pensar. você mesmo. Exato. Maravilhoso. Muito obrigado pela conversa. Para mim foi maravilhoso, foi esclarecedor, né? A gente já tinha conversado outras vezes, mas acho que hoje Sim, aprofundou mais. E eu acho que é isso mesmo, a liberdade de ser você mesmo. Acho que esse é o caminho, esse é o propósito e vamos em frente. Muitíssimo obrigado. eu quem agradeço. Foi um prazer Grande enorme. beijo. Um beijo para todo mundo que esteve aqui com a gente. Obrigado a todo mundo que esteve aí ouvindo. Vai ficar salva no Instagram e depois vai para o YouTube. E aí quem quiser pegar uns recortes depois, né? Assistir depois de Legal. novo. Isso aí. Luiz, beijo grande. Beijo. Uma Se boa cuida. semana. Obrigada.